Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza os modelos que a gente vem implementando, tá? Então eu montei um projeto aqui, um projeto simples, para que eu possa conseguir dar o exemplo para vocês e vocês implementam aí no PC de vocês, tá? Então a gente vai utilizar algumas ferramentas diferentes, algumas tecnologias que podem ser alternativas, vocês podem utilizar outras aí, tá? Mas eu vou explicar com detalhes mais para frente. Bom, então a gente vem implementando esses modelos, né? E agora vem o próximo passo. Como que a gente utiliza esses modelos na prática? Como que a gente implanta, coloca esse modelo em produção, tá? Então, como utilizar esses modelos implementados até agora? Pessoal, para isso, eu montei um projeto, exemplo, que é um projeto de previsão de notas de alunos da disciplina LP3, tá? Eu criei uma base de dados, tá? Os dados são fictícios, né? Eu criei as correlações ali mais ou menos do que eu imagino, tá? Mas não são dados reais. E a ideia é que o professor tenha um formulário, ele coloque ali as notas dos alunos e o modelo de machine learning dê uma nota para aquele aluno, uma previsão de nota para aquele aluno, baseado nas informações que o professor tem daquele aluno, né? Para que isso? Para que o professor consiga dar uma atenção maior para o aluno ou consiga agir de forma proativa, de qualquer forma que ele consiga diminuir os riscos desse aluno reprovar, tá? Então, a ideia é essa do projeto, beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo para eu conseguir utilizar, né, eu preciso persistir ele em disco. Então, existem várias bibliotecas, várias ferramentas para a gente persistir esse modelo em disco. Na verdade, persistir não necessariamente precisa ser persistir o modelo, mas persistir qualquer objeto, né? Eu tenho vários aqui, o Pickle, JSON, JobLib, NumPy, né? Um dos mais famosos aqui é o JSON, já que o JSON eu posso utilizar com várias plataformas e tecnologias, né? No nosso caso, como a gente está usando o sklearn, a gente vai usar o JobLib, tá? Não muda muita coisa, é um comando simples lá, só para a gente salvar o nosso modelo em disco, depois a nossa aplicação conseguir consultar esse modelo, tá? Qual que é a arquitetura da nossa aplicação então? A gente vai ter uma aplicação web, um formulário simples, e uma web API, né? Para montar essa web API eu vou utilizar o framework Flask, tá? Um micro framework na verdade, tá? E essa web API vai consultar o modelo. Então a aplicação envia aliás, o formulário aqui da aplicação vai enviar os dados para a Web API. O Web API, com esses dados, vai consultar o modelo e o modelo vai dar uma resposta, uma previsão, né, de volta para o Web API e o Web API disponibiliza essa informação. Pessoal, eu vou começar mostrando para vocês o formulário, tá? Com as informações que eu preciso que o professor preencha para enviar como entrada no nosso modelo para o modelo conseguir fazer a previsão. Então, um formulário simples aqui, ó, previsão de desempenho LP3, a disciplina LP3. Então, eu vou perguntar a idade do aluno. Próxima pergunta, quantidade de dias por semana em que o aluno revisa o conteúdo da disciplina. Então, quantas vezes por semana o aluno senta para estudar aquela disciplina, tá? Depois, quantidade de horas aproximadas por semana em que o aluno revisa o conteúdo da disciplina, tá? Então, 4, 5, a cada dia que ele senta para estudar, ele estuda 1 hora, meia hora, 20 minutos, tá? Próxima pergunta. O aluno ele participa de grupos de estudos relacionados à disciplina? Sim ou não? O aluno desenvolve projetos de iniciação científica relacionados à disciplina? Trabalha na área de tecnologia da informação? Caso trabalhe, exerce sua função por quantos períodos do dia? Isso aqui é importante também. 1 período ou 2 períodos, tá? Então aqui são algumas perguntas
que eu defini, tá? Pela minha experiência, que pode influenciar no aluno, né? No desempenho do aluno. Isso aqui é determinante? Fala se o aluno vai passar ou não? Não, não é determinante, né? A gente viu a questão de correlação. Isso aqui influencia de alguma forma, para alguns alunos mais, para outros alunos menos. Então, não é que esse modelo acerte 100%, que isso seria impossível, né? Eu precisaria de muitas e muitas variáveis aqui que não é possível colher para eu chegar próximo de uma boa precisão, né? Mas não é... A intenção aqui é só o professor ele ter uma direção de como trabalhar com aquele aluno, né? Então, esse modelo seria um dos parâmetros que o professor teria para avaliar o quanto de atenção ele precisa dar para aquele aluno, né? Então, essas foram as perguntas que eu bolei e essas são as informações que tem na base de dados, tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou colocar aqui, por exemplo, que o aluno ele estuda 4 vezes por semana. Dessas 4 vezes, vou deixar 4, ele estuda 4 vezes por semana e 1 hora por dia. Né? Estudos relacionados à disciplina? Não. Desenvolve projeto de iniciação científica? Não. Trabalha? Sim. Quantos períodos? Por 2 períodos. Então, eu vou clicar aqui em verificar. Ele vai me dar o risco que esse aluno tem, se esse risco é baixo ou é muito alto de reprovação. Tá? Então, dependendo aqui das informações que eu colocar, por exemplo, aqui eu coloquei que ele estuda 4 horas por dia, né? Então deu um risco médio aqui. Se eu colocar, por exemplo, que ele estuda 10 horas, aliás, 10 dias não, né? Vou colocar aqui 7 dias por semana, olha só, um risco baixo, né? E se eu colocar aqui que ele estuda 0 dias por semana, ele vai ter uma reprovação. Nesse caso, ele deu a nota prevista aqui, que é de 2,85, tá? Aqui eu tenho o nosso template, então, template HTML, ó. Então, eu tenho aqui todos os meus objetos da tela, né? Sem nenhum segredo, tá? E aqui embaixo, eu vou pegar a previsão, vai me retornar, né? Que a Web API vai me retornar. Então, eu fiz aqui, ó, se a previsão for menor que 4, ele vai apresentar uma imagem, né? E a nota também. Se for menor que 5, outra imagem. Menor que 6, menor que 8 e assim por diante. Então, eu criei aqui 1, 2, 3, 4, 5 opções. Então, esse aluno pode estar com um risco muito alto, um risco mediano, um risco baixo ou muito baixo. Tá? Pessoal, então aqui eu implemento o modelo utilizado pela Web API. Tá? Já é um modelo que vocês viram nas aulas anteriores. Então aqui tem as importações, leitura da base de dados. Eu vou utilizar aqui o X e o Y, né, como a média final. Tá? Eu vou separar 10% da minha base de dados para eu fazer o teste final, né? Então aqui eu estou utilizando aquele formato onde eu tenho a validação cruzada com 90% da minha base, para quê? Na validação cruzada eu vou definir os parâmetros, né? E depois eu faço um teste com 10% com amostras que esse modelo nunca viu, para eu conseguir ter uma noção de como esse modelo vai se comportar em produção. Tá? Então, olha só, aqui eu separo os 10%, veja que eu deixo aqui o X, ó, treino, valide, né? Porque esse X ele contém a porção de treino e a porção de validação. E esse Y aqui, ó, ele tem a porção de treino e a porção de validação. O X-teste e o Y-teste eu vou deixar ele guardadinho aqui para utilizar lá no final para realizar os testes, tá? Aqui eu vou criar o meu modelo, aqui eu estou utilizando árvore de decisão, profundidade 6. Aqui está o meu modelo e aqui eu faço a validação cruzada. Quem que eu vou utilizar na validação cruzada? O meu X
com a porção de treino e validação e o y com a porção de treino e validação, tá? Então aqui eu coloquei para ele imprimir qual foi o resultado que teve aqui na validação cruzada, tá? E no final eu faço um teste. Eu vou treinar, né? Primeiro eu faço um treino com X treino e validação, Depois eu utilizo os X testes para fazer a predição, tá? O X teste ele não foi utilizado na validação e nem no treino, então é uma porção que ficou separada ali para eu validar, tá? E aqui eu calculo qual que foi o MSE utilizando o y-teste e y-pred, que foi o que ele previu, tá? Então eu vou executar tudo aqui. Olha aqui a validação cruzada 1.4. Aqui é o desvio padrão, então 1.4 com 0.09 para mais ou para menos, né? Então eu colocarei esse 1.04, ele pode variar 0.9 para cima ou para baixo. E aqui no teste ele deu 0.94, que bate, né? Bate aqui com o que ele falou com o desvio padrão. Beleza. Esse é o nosso modelo. Agora, pessoal, para eu persistir esse modelo em disco, eu vou utilizar o joblib. Então é muito simples. Eu vou dar um import em joblib e joblib.dump, vou passar aqui o modelo e vou chamar ele de modelo.pkl. Pronto. Ele vai nos nossos arquivos. Para isso, só fazer o download, né? Faço o download e vou conseguir utilizar esse modelo com todas as informações aqui de treino, ok? Pessoal, então estou utilizando aqui o Visual Studio, acredito que seja o mais comum entre vocês, por isso que eu utilizei essa IDE, tá? E aqui então, estou importando o Flask, que é o nosso micro framework que eu utilizei para estar criando essa Web API, tá? Então aqui o que eu vou precisar? Do modelo, né? E das informações do formulário, ok? Então, primeiro, eu estou instanciando aqui um objeto do tipo Flask, tá? Então aqui estou passando name, a pasta que eu tenho todos os arquivos estáticos, tá? O modelo, eu vou utilizar o joblib novamente, .load, e vou utilizar o modelo que eu persisti em disco, beleza? Aqui embaixo eu tenho as rotas, né? Então, aqui está a rota raiz, que eu vou chamar o método displayGui, e ele vai renderizar para mim o meu template HTML. Nesse template eu tenho um botão lá, verificar, que eu mostrei para vocês, né? O botão verificar, ele vai chamar essa função verificar e vai pegar do meu formulário todas as informações necessárias para eu passar para esse modelo, tá? Essas informações eu vou criar uma array, né, utilizando NumPy, uma array, e essa array vou utilizar aqui embaixo. Então, para obter minha previsão, simplesmente eu vou utilizar modelo.predict e vou passar essa array que eu acabei de construir, pegando as informações do formulário, tá? Então, eu vou guardar aqui a previsão, beleza? Aqui em cima eu só tenho alguns prints para eu acompanhando aqui na Web API, tá bom? Vou imprimir a nota também, e o que o verifica vai retornar? Ele vai retornar para renderizar de novo o meu template HTML e vai passar como parâmetro a previsão que eu acabei de fazer. Voltando agora aqui para os nossos slides, pessoal. Esse projeto eu quero que sirva de exemplo para vocês para o projeto final da disciplina, tá? Então o que eu quero que vocês façam? Implemente esse projeto na máquina de vocês, tirem todas as dúvidas e em alguns próximos vídeos eu vou dar detalhes desse projeto que vocês vão ter que desenvolver na disciplina, tá? Programa e
cada tarefa que vocês têm que entregar e as datas, tá bom? Já iniciando aqui com algumas informações, vocês vão desenvolver um projeto completo, né? Completo que eu digo é que exista uma aplicação consultando o modelo que vocês vão criar, tá? Essa aplicação precisa ser uma aplicação web? Não, tá? Tem que ser uma aplicação. Por que eu deixo livre? Porque normalmente os alunos já têm o gosto, a tecnologia, já tem algo que conhece mais, tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer é persistir o modelo que vocês vão criar e fazer que essa aplicação livre, a escolha de vocês, utilize esse modelo, tá bom? A base de dados também vai ser a escolha de vocês. Então, também vai estar no cronograma, uma das primeiras tarefas será vocês escolherem uma base de dados e o tipo de problema. O que eu digo com o tipo de problema? Pode ser uma previsão, pode ser uma classificação, pode ser algum problema de agrupamento, tá bom? Então vocês fiquem à vontade também, beleza? E eu vou fazer, esse trabalho vai ser realizado por grupo de 3 pessoas, tá? Eu vou deixar então todos os arquivos desse projeto disponíveis para vocês, tá? Então vocês implementem na máquina de vocês e qualquer dúvida me consultem para vocês ganharem uma experiência para desenvolverem o projeto de vocês, tá? Então nos próximos vídeos eu vou estar passando o cronograma e as tarefas que vocês terão que realizar e me entregar para esse projeto final da disciplina. Ok? Abraço, bom trabalho.